Atenção! A palavra sistema, no contexto deste vídeo, não se refere a uma política específica, sistema cultural ou religioso. Relaciona-se com o que parece estar subjacente a tudo o que provoca uma infinidade de comportamentos humanos e estados mentais, como raiva e ansiedade, nomeadamente a própria escravização aos caprichos de nosso ambiente. Quando olhamos para a condição humana, notamos que a maioria de nós é inteiramente controlada pelo mundo ao nosso redor. Quando conseguimos o que queremos, ficamos felizes, mas quando isso é tirado de nós, ficamos tristes. Os elogios que as pessoas nos fazem nos animam, mas a antipatia deles nos deixa infelizes. Quanto mais queremos algo, mais estamos dispostos a fazer sacrifícios para consegui-lo. E quanto mais nos opomos a algo, maior é o preço que estamos dispostos a pagar para evitá-lo. Essas cadeias de desejo e aversão, amor e ódio, gosto e desgosto, nos deixam com medo e aberto à manipulação através da vergonha e da culpa, o apelo de grandes empresas, partidos políticos, cultos e outras forças externas que querem algo de nós. E assim, o mundo nos governa como na fábula do burro e a cenoura, onde um cavaleiro segura a cenoura em uma vara longa e a usa para motivar o burro a correr. Para o burro, a recompensa está sempre à distância de mais um passo, assim como a maioria de nós seguimos desde o nascimento até a morte, como o gado obediente que somos. Mas e se decidirmos rejeitar a cenoura? E se decidirmos escapar do sistema? A antiga filosofia do estoicismo preocupa-se em alcançar a liberdade desses caprichos. No entanto, não alcançamos a liberdade do sistema destruindo o que nos rodeia. O ambiente externo não tem culpa aqui. O universo faz o que faz, e mesmo que tenhamos alguma influência sobre ele, em última análise, não podemos comandá-lo. Tal como a luz do sol, a chuva e o vento atingem as colheitas de um agricultor, o ambiente externo impõe-nos as suas condições inevitáveis. Estas condições em si não são o sistema, nossa escravidão a elas que é. Como é que as ondas do destino nos varrem tão rapidamente? Como é que mesmo o menor dos infortúnios e os pequenos pedaços de sorte influenciam nossas emoções como marionetes? O filósofo estoico Epicteto explicou isso da seguinte maneira: os homens são perturbados não pelas coisas, mas pelos princípios e noções que formam a respeito das coisas. A morte, por exemplo, não é terrível. Caso contrário, teria parecido assim a Sócrates. Mas o terror consiste na nossa noção de que a morte é terrível. Portanto, quando estivermos impedidos, ou perturbados, ou entristecidos, nunca atribuamos isso a outros, e sim a nós mesmos, isto é, aos nossos próprios princípios. O sistema funciona enquanto adicionarmos combustível a ele. Quanto mais vemos tragédia e bênção naquilo que é natural e está além do nosso controle, mais a fortuna determina como nos sentimos. Felizmente, os estoicos nos fornecem sabedoria para escapar do sistema. Estas são 7 ideias estoicas que podem nos ajudar a substituir um extremamente vulnerável, errático e muitas vezes tempestuoso modo de vida com um prazer tranquilo de liberdade. Estar alegre aconteça o que acontecer. Quanto tempo perdemos esperando que coisas boas acontecessem e que coisas ruins nunca aparecessem? Quantas vezes choramos porque o futuro foi diferente do que esperávamos? Os seres humanos tornaram-se mestres na luta contra o destino e, subsequentemente, no sofrimento inevitável, e isso traz dor. Nosso desacordo com a incerteza é um grande negócio, e nosso medo do infortúnio é uma oportunidade para ser explorado. Muitos tentam nos vender promessas para o futuro, como a ilusão de segurança, a proteção de nós mesmos e dos entes queridos, a prevenção de encontrar coisas que não gostamos. Assim, como escravos dos nossos gostos e desgostos, tentamos enganar o destino ajustando o nosso ambiente para manter o infortúnio sob controle. Mas não podemos trancar todas as portas da vida. Não podemos policiar todas as ruas e becos da realidade. Apesar do tempo, esforço e dinheiro gastos em medidas de proteção,
o destino sempre vence. Nós, portanto, escapamos do sistema aceitando o que vier, em vez de pagar caro como uma vã tentativa de resistir ao inevitável. Ao fazer isso, é menos provável que deixemos que os outros capitalizem os nossos medos e seremos menos perturbados quando ocorre um infortúnio. Como afirmou Sêneca, e passo a citar: por que então deveríamos ficar com raiva? Por que deveríamos lamentar? Estamos preparados para o nosso destino. Deixe a natureza lidar como quiser com os seus próprios corpos. Deixe-nos ser. Alegre tudo o que acontece e reflita corajosamente que não é nada nosso que perece. Cuidando menos da reputação. Os estoicos consideram a reputação como um indiferente preferido. É bom ter, mas você não precisa disso para ser feliz. Além disso, como acontece com qualquer coisa externa, a reputação está, em última análise, fora do nosso controle. Algumas pessoas passam a vida inteira construindo uma boa reputação para si mesmas, só para ver isso destruído por causa de um único passo em falso. Outros vivem vidas de crime e desrespeito total pela sua posição social, mas de repente ganham fama e admiração por acaso. Conclusão disso? A reputação é tão inconstante quanto o vento. Quanto mais nos preocupamos com a boa reputação, mais nos tornamos dependentes dos interesses de outras pessoas. Opiniões não são confiáveis. Além disso, se nos importamos com as opiniões dos outros, estaremos abertos à manipulação e exploração e nos tornamos escravos do meio externo. Epicteto argumentou que não deveríamos deixar que o nosso desejo de uma boa reputação ficasse em caminho do nosso bem-estar mental. Se necessário, deveríamos aceitar coisas como vergonha, culpa, exclusão e ridículo, se isso permite-nos adquirir tranquilidade e liberdade. Estes últimos estão sob nosso controle e, portanto, não controlado e independente do que outras pessoas pensam ou dizem. Aprendendo a suportar. Na maioria das vezes, quando estamos numa situação indesejável, desejamos escapar dela rapidamente, mas isso nem sempre é possível. E então continuamos reclamando e gemendo e nos sentindo mal por isso, pois acreditamos que temos direito de uma posição melhor. Mas em última análise, não temos direito a nada, e muitas vezes a melhor maneira de lidar com uma situação é aguentar. Quantas vezes nos desviamos do nosso caminho, traímos a nossa moral, comprometemos os nossos valores simplesmente porque não queríamos suportar a dor. A dor é a arma poderosa que faz as pessoas boas fazerem coisas ruins ou se absterem de fazer boas coisas. A dor, então, continua sendo uma ferramenta de controle, e em nossa tentativa de fugir disso, corremos direto para a armadilha daqueles que tentam nos controlar. Assim, estamos dispostos a trocar nossa liberdade por um pouco menos de dor e desconforto. Se acharmos difícil suportar situações dolorosas, talvez queiramos recorrer a Marcos Aurélio. Suas meditações nos ensinam que a resistência não é necessariamente ruim. A resistência pode ser um propósito, algo benéfico para nós, mesmo que a consequência seja a morte. Eu cito: tudo o que acontece é suportável ou não. Se for suportável, então aguente. Pare de reclamar. Se for insuportável, pare de reclamar. Sua destruição também significará o seu fim. Apenas lembre-se, você pode suportar qualquer coisa que sua mente possa tornar suportável, tratando-a como é do seu interesse fazê-lo, no seu interesse ou na sua natureza. Poderíamos comparar esta abordagem com a interpretação de Albert Camus da figura mitológica grega Sísifo. Os deuses condenaram Sísifo a empurrar uma rocha colina acima por toda a eternidade. Seu único caminho para a libertação era desfrutar plenamente de seu destino, de modo que sua punição deixasse de ser um castigo. Deixe as pessoas irem. Fortes apegos às pessoas podem ter consequências devastadoras. Significa que a própria possibilidade de perdê-los começa a ditar nossas vidas, a ponto de que cada movimento nosso é uma tentativa desesperada de evitar um final inevitável.
a separação entre nós e a pessoa a quem estamos apegados. A história de amor entre Padmé e Anakin nas prequelas de Star Wars é lindamente um exemplo dos perigos de apegos prejudiciais e como isso acolhe as forças das trevas para manipular e escravizar-nos. Palpatine usa o medo de Anakin de perder Padmé para controlá-lo, com todas as consequências horríveis. Se Anakin tivesse sido capaz de amar, não de uma forma sufocante, medrosa e possessiva, mas baseado na liberdade, confiança e desapego, o lado negro teria sido impotente sobre ele. Epicteto nos dá alguns conselhos duros, mas potentes, sobre o apego às coisas que gostamos, que é que devemos vê-los como são, como destinados a serem quebrados ou mortos. Eu cito: se, por exemplo, você gosta de uma xícara de cerâmica específica, lembre-se de que ela é apenas uma das xícaras de cerâmica em geral que você gosta. Então, se quebrar, você não será incomodado. Deixando de lado as coisas materiais. Há uma razão pela qual as pessoas ficam presas na roda do hamster na hora de ir ao trabalho, um trabalho que elas odeiam, ouvir o que fazer, dia após dia, muitas vezes até a exaustão. Estamos dispostos a sacrificar nosso precioso tempo e energia para adquirir bens materiais. A sociedade nos diz que a felicidade é condicional, pois depende de todos os tipos de circunstâncias externas. Precisamos daquela quantia mínima de dinheiro, status social, daquele grupo de amigos, daquela casa nos subúrbios. E enquanto não tivermos isso, não estaremos felizes. Mas embora sejam alcançáveis para muitos, vale a pena buscar essas coisas? Fazem, acima de tudo, parte do domínio onde imperam o destino e a fortuna. Consequentemente, eles vão nos chutar e nos atirar, como se fosse um brinquedo de criança, simplesmente porque escolhemos lutar com aqueles que nunca poderemos vencer. Em sua carta a Lucílio intitulada Sobre as verdadeiras e falsas riquezas, Sêneca questiona o valor de todos esses bens materiais que buscamos, como sofás dourados e móveis de joias. Eles realmente nos fazem felizes? Ou é para mostrar ao mundo que estamos vivendo uma vida boa? Sêneca chega a dizer que não devemos permitir que nossa felicidade dependa de nada exterior, e sim de nós mesmos, desde riquezas como ouro e prata até as coisas mais simples como água e mingau. Fazer isso nos torna independentes de qualquer circunstância externa, por mais trivial que seja. Sêneca argumenta que não é a pessoa sobre quem a fortuna tem pouco poder, mas a pessoa sobre a quem ela não tem nenhum poder, goza de verdadeira liberdade. Ele então se refere às palavras de seu professor Attalus, e cito: se você estiver disposto a pensar frequentemente nessas coisas, você se esforçará para não parecer feliz. Mas ser feliz é, além disso, parecer feliz para si mesmo e não para os outros. Escolha suas respostas. Uma reação típica a pessoas que nos provocam, insultam ou de alguma forma tentam nos ofender é responder com raiva e hostilidade. Assim, o sistema dá a outras pessoas o poder de nos fazer sentir mal, à medida que deixamos os seus comportamentos afetarem a maneira como agimos. Mas então, tal como acontece com a busca por uma boa reputação, vinculamos a nossa felicidade às ações de outras pessoas. Idiotas, pessoas tóxicas, narcisistas, psicopatas. Essas pessoas vagam pelo mundo como nuvens de chuva, nos banhando com sua malícia, esperando que soframos sua ira. Mas há uma escolha, ou como escreveu Viktor Frankl, entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Na nossa resposta reside o nosso crescimento e a nossa liberdade. Se respondermos a essas pessoas com raiva, medo e hostilidade, então entregamos-lhes a chave para nossas faculdades emocionais. Mas se escolhermos ser indiferentes a eles, eles apenas poluirão o espaço que nos rodeia, mas não nossos corações e mentes. E assim, não afetarão a nossa liberdade e a nossa tranquilidade interior. A lição aqui é que só seremos escravos
Se decidirmos ser ou não percebermos isso, temos a escolha de ser livres. Aceitando a morte. Algumas pessoas afirmam que a raiz de todos os medos é o medo da morte. Tal como acontece com o medo da dor, o medo da morte também pode ditar a forma como vivemos. Os estoicos argumentariam que uma vida virtuosa é muito mais importante do que uma vida longa. Não temos nada a dizer sobre este último, mas temos tudo a dizer sobre o primeiro enquanto estivermos vivos. Se temermos a morte, podemos acabar vivendo para evitá-la, em vez de viver para a própria vida e tornando-a ótima. Quando vivemos a vida para evitar a morte, escapamos continuamente de circunstâncias que contêm a menor ameaça e procuramos circunstâncias que nos mostrem uma ilusão de segurança. Tornamo-nos ovelhas ansiosas que seguem qualquer pastor que nos prometa a luz de outro dia. Mas nenhum pastor pode salvar-nos da consequência inevitável da vida, a desintegração do que consideramos nós mesmos e o retorno de nossos corpos físicos à natureza. É inútil temer a morte, ou pior, é perigoso, pois o medo da morte pode impedir-nos de viver corajosamente e virtuosamente. Mas a morte, argumenta Marco Aurélio, também é uma das coisas exigidas pela natureza, como o crescimento, a maturidade, os primeiros cabelos grisalhos. Tudo vem, passa a existir e desaparece. Então é assim que uma pessoa atenciosa deve esperar a morte, não com indiferença, não com impaciência, não com desdém, mas simplesmente vendo isso como uma das coisas que nos acontecem. Assim como nós antecipamos a saída da criança do ventre da mãe, é assim que devemos esperar a hora em que nossa alma emergirá desta prisão. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder os próximos. Deixe o seu like ou comentário e compartilhe esta sabedoria. Te vejo na próxima. Obrigado.